Em outubro, o universo decidiu colocar mais uma pulga atrás da orelha da humanidade. De repente surge o 13 Atlas, um visitante cósmico com cerca do tamanho de Manhattan, vindo sabe-se lá de onde e cruzando o sistema solar de um jeito que até agora ninguém conseguiu explicar direito. A NASA percebeu que ele estava acelerando de um modo estranho, algo que não pode ser explicado só pela gravidade do Sol. E, como se isso já não fosse suficiente, o objeto começou a ficar com uma coloração azulada, algo incomum até mesmo para os cometas mais exóticos. O resultado? Um festival de teorias, especulações, controvérsias e aquele velho dilema entre quem acredita que há algo a mais e quem insiste que tudo é perfeitamente natural. Quando o astrofísico lá de Harvard, Avi Loeb, ele entrou na conversa, o assunto ele acabou ganhando outra proporção. Loeb ele é conhecido por desafiar a visão tradicional da ciência, aquele tipo de pesquisador que não tem medo de cutucar o status quo e também de levantar perguntas muito incômodas. Ele observou o 13 Atlas, assim como o famoso Oumuamua há alguns anos. Exibia uma aceleração que não combinava com seu comportamento esperado e tal. E mais, parecia ter uma trajetória estável demais, cortando o plano dos planetas como se alguém estivesse dirigindo aquela coisa com uma espécie de controle remoto invisível. Então, Loeb, ele não crava do nada, E é importante deixar isso muito claro. Mas ele diz que há sinais que poderiam apontar para uma possível origem tecnológica e não apenas natural. E para complicar ainda mais, o Japão ele liberou recentemente imagens de altíssima resolução feitas pela agência espacial japonesa que mostravam o 13 Atlas pulsando luz de forma rítmica. A imagem é intrigante. O objeto não parece soltar gases, o que seria típico de um cometa, e se move de forma completamente estável, sem dançar no espaço como corpos naturais costumam fazer quando sofrem pressão solar. A diferença é tanta, mas tanta, que até cientistas mais céticos classificaram essas observações como sem precedentes. Alguns chegaram a admitir que o comportamento desafia modelos conhecidos da física de cometas e tal. E ninguém gosta de admitir isso facilmente, venhamos e convenhamos. É claro que esse tipo de mistério cósmico também vira prato cheio para teorias mais ousadas. Gente como o Ismael Pérez, conhecido por seu canal no YouTube The Real Ismael Pérez, ele afirmou que o 13 Atlas seria uma espécie de mensageiro multidimensional enviado por uma civilização humana do futuro 200 mil anos mais à frente de nós, chamada Auralis Prime. Segundo ele, esse objeto estaria emitindo frequências capazes de ativar o DNA humano e ajudar a evolução espiritual da Terra, conectando a gente a uma suposta federação galáctica. É uma narrativa que mistura espiritualidade, ufologia, ficção científica, em doses iguais, e que acaba atraindo milhares de pessoas mundo afora, porque toca naquela velha curiosidade humana, de gente que acredita que não estamos sozinhos. E eu sou um deles. Agora, olhe para o outro lado. Cientistas mais tradicionais afirmam que não há evidência concreta de que o 13 Atlas seja nada além do que um cometa meio que excêntrico, exótico. A NASA ela reforça que ele é apenas um terceiro objeto interestelar já registrado passando pelo sistema solar, depois do Oumuamua e do Borisov. O administrador interino da agência chegou a responder nas redes sociais
que não existe qualquer indício de ameaça à Terra ou presença alienígena. O problema é que essa defesa tão firme, tão apressada, levanta justamente o questionamento oposto. Por que esse esforço tão grande em negar tudo de forma tão categórica se nem todos os dados foram analisados? Esse é o ponto que gera mais desconfiança. Há décadas, governos e agências espaciais eles são acusados de esconder informações sobre fenômenos não identificados. Sempre há aquele padrão de negar, desmentir, minimizar, para depois, anos mais tarde, admitir que algo realmente não explicável foi observado. Isso já aconteceu com documentos oficiais sobre UFOs e com relatórios secretos que mais cedo ou mais tarde, acabam sendo liberados por pressão política. Então, quando a NASA ou qualquer grande instituição fecha a questão tão rapidamente, é natural que o público imagine que possa haver algo a mais por trás. A postura de Loeb, nesse cenário, soa quase como um chamado à transparência. Ele reconhece o trabalho de congressistas americanos e tal, que estão exigindo a abertura de dados da AARO, né? All Domain Anomaly Resolution Office, que lida com investigações oficiais sobre fenômenos aéreos não identificados. Mas, mais do que discutir em comissões, ele defende a importância de colocar instrumentos científicos no espaço para medir de fato o que está acontecendo, sem depender apenas de versões oficiais ou especulações místicas. E isso é algo que faz total sentido. Só com dados independentes, a gente vai saber se o 13 Atlas é mesmo uma rocha teimosa ou alguma forma avançada de tecnologia natural ou não. Mas bora admitir aqui, algo nessa história realmente chama a atenção. As coincidências são curiosas demais para passar batido. A direção de onde o objeto veio é quase a mesma do famoso WOW Signal de 1977. WOW Signal, aquele som misterioso, captado nos radiotelescópios, que até hoje ninguém conseguiu explicar. Além disso, o 13 Atlas apresenta uma emissão de luz muito específica, mais azul que o próprio Sol. E seu comportamento de aceleração não segue o padrão de pedra de massa que um cometa normal deveria ter. Mesmo os pesquisadores mais céticos concordam que há peças faltando nesse quebra-cabeça. E por outro lado, também é preciso manter os pezinhos no chão. A ciência, ela não pode se dar ao luxo de transformar cada fenômeno em comum em um disco voador. Se cada anomalia for tratada como investigação alienígena, a ufologia séria perde total credibilidade. Por isso, um olhar equilibrado aqui é essencial. O 13 Atlas pode, sim, ser apenas um cometa estranho, com propriedades físicas ainda não muito compreendidas e tal. Só que também pode não ser. Talvez existam forças naturais que a gente não conhece em detalhes ou interações que o vento solar, né, etc., estão sendo interpretadas de forma completamente equivocadas. E se for isso, tudo bem. A beleza da ciência está justamente em revisitar os seus próprios limites. Mas o ponto central aqui não é decidir qual teoria é a verdadeira, mas reconhecer que o mistério é real. Algo incomum está cruzando o nosso sistema solar e nós ainda não sabemos o que é. Enquanto uns tentam encaixar isso de qualquer forma na ufologia, outros tentam reduzi-lo à mera curiosidade astronômica. Mas, todavia, porém, existe um terreno fértil entre esses dois extremos.
Um espaço de legítima dúvida e investigação que não pode ser ignorado, e é nesse espaço que reside o espírito científico de verdade, o de questionar sem medo, de observar sem preconceito, de manter a mente aberta sem abandonar a razão. Também vale lembrar que quando o Oumuamua foi descoberto em 2017, houve o mesmo tipo de disputa interpretativa. Alguns o classificavam como cometa, outros como asteroide, e Loeb chegou a propor que poderia ser apenas uma sonda interestelar. Na época, as análises mostraram aceleração e rotação em comum, e a comunidade científica acabava entre a curiosidade e a cautela. O que agora vemos no 13 Atlas parece ser o segundo capítulo dessa história, como se o universo estivesse mandando mais uma pista dizendo: vocês ainda não entenderam tudo, tentem de novo. Se a gente olhar para trás na trajetória humana, a gente percebe que toda grande descoberta começou assim, entre o espanto e a dúvida. Durante séculos, acreditou-se que a Terra era o centro do universo. E quem ousasse dizer o contrário era punido. Hoje, a gente sabe que a nossa estrela é só mais uma entre bilhões no espaço, no universo. Então, não é um absurdo imaginar que num futuro não tão distante, a gente possa ter de aceitar que também não somos a única forma de vida inteligente. E quando eu digo a gente, estou me referindo aos céticos. Essa possibilidade não anula a fé, não anula a razão, pelo contrário, ela pode até reforçar a grandeza da criação, do universo, da ciência. Enquanto as imagens elas continuam chegando e as discussões continuam se multiplicando, o 13 Atlas permanece lá fora, cortando o espaço em silêncio, indiferente à confusão que provoca por aqui, fazendo o que ele sabe fazer, que é voar por aí. Se for apenas um cometa incomum, será mais uma maravilha natural que ampliou o nosso conhecimento sobre o cosmos. Beleza. Mas, e se houver algo a mais? Se for realmente um artefato, um mensageiro, ou até um cavalo de Troia vindo de outra civilização, então estamos diante de algo muito maior. Talvez seja o maior evento científico da história humana. O fascinante é que, por enquanto, não há uma resposta definitiva, só perguntas legítimas. Essa é a beleza desse tipo de investigação. Ela nos obriga a olhar para cima e admitir que há muito mais coisas que a gente não sabe. Num tempo em que os governos parecem temer o desconhecido e as ideologias tentam encaixar até o infinito dentro de moldes políticos, e até mesmo a militância científica tenta fazer isso, um simples ponto azul viajando pelo espaço nos lembra de que o universo é maior do que qualquer discurso que a gente vê por aí. Talvez seja isso, no fim das contas, o verdadeiro recado do 13 Atlas. Continuar buscando, mesmo sem saber de onde vem, para onde vai. É isso.